Cada microfone, ambos estão conectados. E hoje, bom, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que tem surgido, pelo menos, não sei se é especificamente nessa pandemia, mas eu vejo que esse fenômeno do podcast, né, ele vem vindo. E quando surge, né, é claro que surgem as tecnologias, principalmente no caso do podcast, as tecnologias de áudio. Especialmente na gringa, a gente tem dois microfones. Aqui no Brasil, muito provavelmente vocês conhecem esse microfone da esquerda, que é o SM7B da Shure. Vocês devem ter visto provavelmente em muitos podcasts. Eu não consigo contar no dedo quantos podcasts esse microfone ficou famoso. Vamos começar primeiramente falando por que esses dois microfones são famosos e por que eles são escolhidos ou preferidos para podcast, streaming, que são aplicações que o usuário que está gravando, ele não tem tanta, vamos dizer assim, controle. Ele precisa de um áudio que seja direcionado, né, e que não gere chiado, principalmente do ambiente em volta. Ou seja, esses microfones, tanto o RE20 como o Shure, ambos os microfones são microfones dinâmicos. Isso é importantíssimo, porque num ambiente que você não pode ter tanto controle, ou seja, você está jogando, sei lá, você está gravando um podcast, muitas vezes o convidado não tem um controle, nunca falou no microfone por várias horas, geralmente ele vai falar aqui, ele vai para frente ou para trás. Esse efeito de ficar se mexendo, ele tem um nome mais rebuscado, claro, que é o efeito de proximidade. Um microfone condensador, como vocês vão ver, se você chegar muito próximo dele, ele tende a aumentar os graves, certo? Então é preferível que no microfone dinâmico isso não aconteça. Dessa forma, é o objetivo desses microfones evitar o pronunciamento desses graves conforme eu chego mais perto. Se eu chegar mais perto aqui e falar alguma coisa, tecnicamente é para o microfone não aumentar os graves, certo? Isso deveria acontecer com o microfone dinâmico, não com o condensador. Então, o microfone dinâmico, ele é um microfone também escolhido porque ele não pronuncia os graves, ou seja, se a pessoa resolver falar aqui, sabe, uma coisa bem próxima, ou resolver falar aqui, não dá pra ter uma diferença nos graves. É claro que tem uma diferença na voz, né? A voz provavelmente vai ficar um pouco mais ASMR, óbvio, mas não é pra aumentar o grave. E nisso, os microfones dinâmicos, que são esses dois aqui, eles são melhores do que os condensadores para esse tipo de desvio, ou seja, que eu não tenho um controle total do que a pessoa que está sendo gravada, como ela vai se comportar, certo? Se ela nunca falou no microfone, então ela vai para frente ou vai para trás. E quando eu tô gravando algum streaming, eu também, às vezes, posso me empolgar, posso vir para frente, posso vir para trás. E isso pode acabar gerando, quando a gente tá falando no outro tipo mais comum de microfone, que é este aqui. Esses aqui são os microfones condensadores, certo? Esse aqui é uma cópia do 87 da Neumann, muito famoso. Mas a questão é que esses microfones aqui, que eu acabei de mostrar, eles são condensadores, certo? Eles não são dinâmicos. E qual é a questão de diferença entre esses tipos de microfones aqui para o microfone condensador? Bom, é justamente que na construção desses dois microfones, eles têm um próprio design que evita o ruído de fundo e muitas vezes proporciona também os plosivos. Que são os plosivos? Explosivos são os barulhos de P e B que vem quando você fala as palavras que tem P e B, obviamente. Se eu falar, sei lá, pombas, bombas, pombas, bombas, quando a gente fala, a gente emite ar, certo? E esse ar, ele vai se chocar contra o microfone e vai criar esse pequeno clipe, né? Que é esse estouro de áudio bem característico. E a construção desse microfone, elas são feitas para evitar esse tipo de plosivo, certo? Agora, quando você quer evitar esse tipo de plosivo em microfones condensadores, o que se faz geralmente, eu vou pegar, peraí, se usa pop filters, que são esses filtros aqui, que encaixam na frente do microfone, certo? Então eles vêm aqui e se encaixam aqui, e eles fazem esse papel de evitar que esses explosivos apareçam na gravação. Diferentemente desses dois microfones que, apesar de terem diferenças entre eles, é claro, eles são construídos de maneira que você não precisa usar esse periférico externo, que é o pop filter, né? Então essa é uma das características dos microfones dinâmicos em relação aos condensadores. Eles perdoam mais esses tipos de problemas de áudio, que foi isso que eu citei agora, de mover quando tá falando, de pra frente, pra trás, e de pop, que as pessoas fazem normalmente, todo mundo faz quando tá falando. Hoje é uma noite de sexta, sábado já, né, passou da meia-noite, e tá tendo festa lá. Então, um outro motivo pelo qual esses microfones dinâmicos são escolhidos, como a característica desses microfones é isolar completamente o áudio que vem do lado e de trás, isso ajuda muito se você não tem um lugar tratado acusticamente para gravar, porque você vai ter ruídos vindo de todo lugar e o objetivo desses microfones dinâmicos é justamente isolar o que não tá vindo da frente, ou seja, o que ele precisa captar é aqui eu falando, ventilador,
vizinho louco dando festa às 1 da manhã no Covid no sábado, não é para ser captado, certo? Isso é um dos objetivos do microfone dinâmico também. Mas só tem benefícios para o microfone dinâmico? Não. O que eu vou fazer agora, eu vou ligar um microfone condensador aqui pra gente tentar ouvir a diferença. Bom, agora eu tô com o microfone condensador ligado aqui. Eu desconectei o Shure, certo? Vocês estão vendo agora o AT4040, que é um microfone condensador famoso também, e o EV. Eu tô segurando na mão aqui porque não é o objetivo desse teste, é só pra vocês terem uma noção de como seria a diferença no condensador. Se eu chegar perto aqui e resolver falar, eu vou ter efeito de proximidade e eu vou ter pop. Aqui eu vou ter pop também, certo? Mas eu não vou ter um efeito de proximidade, eu não vou ter um aumento no grave conforme eu chego mais perto. Se eu tô falando aqui no AT e resolvo chegar mais perto pra falar assim, os graves da minha voz aumentaram, certo? Como vocês puderam perceber. O aumento de grave conforme eu chego perto. Eu não sei como é que tá em questão de ruído externo, eu acredito que ele seja um pouco mais sensível. E outra coisa também que os microfones condensadores têm em relação aos dinâmicos é a questão que eu mencionei de você resolver, de repente, mudar de posição. De repente eu resolvo falar aqui, sabe? Resolvo falar aqui, aí o cara vem pra cá, eu resolvo falar aqui, sabe? Ele é mais sensível a esse tipo de mudança de áudio, certo? Porém, as vantagens são, você precisa de muito pouco ganho, já que eles aceitam Phantom Power, os microfones condensadores, e geralmente eles têm um brilho a mais, né? Isso é claro, é discutível, mas tecnicamente eles são mais sensíveis, eles são mais musicais. O áudio dele, conforme ele capta mais som vindo de trás, claro que o padrão dele é cardioide, né? De todos esses microfones, mas eles tendem a captar mais os sons que vêm de fora, enquanto a isolação desses outros, dos dinâmicos, é muito maior. Meu braço tá doendo aqui já, deixa eu fazer isso. Fazer esse teste avulso, mas talvez seja útil. E é bom também que agora vocês têm mais um microfone para comparar, né, que é um condensador, que é um microfone que tende a captar mais detalhes. Em captar mais detalhes é tudo, é em ruído, é em brilho, é na frequência, é nos ruídos. Então tá aí. Eu vou desconectar ele agora e vou voltar com o Shure. Bom, voltei com o Shure. Agora estamos com os dois microfones. E quais são as desvantagens? Bom, a primeira desvantagem, que a gente vai debater um pouquinho, que existem soluções online que muitas vezes não são necessárias, é o ganho. Os condensadores, para operar, eles utilizam Phantom Power. Ou seja, você vai na sua interface de áudio e vai ligar o mais 48. E eles operam por esse tipo de energia. Ou seja, eles são muito mais sensíveis e não precisam de tanto ganho para obter um sinal de áudio que seja bom. Diferentemente desses dois outros microfones, os dinâmicos. Eles são microfones que o pessoal tende a chamar de insensível. Porque como você não pode usar o mais 48, o Phantom Power, você tem que utilizar o ganho da interface. E geralmente eles precisam de muito ganho. Então você vai ter que aumentar totalmente o ganho da sua interface de áudio para conseguir um sinal usável desses dois microfones. Só que acontece, nas nossas interfaces que a gente tem acesso hoje em dia, Focusrite, Moto M2, a PreSonus, a gente tem muitas interfaces de entrada. Os preamplificadores delas já são muito bons. Então, tecnicamente, você poderia usar esse microfone, como eu estou usando aqui no caso, ligado à interface de áudio e aumentar o ganho sem problema nenhum, não se preocupar com chiado. E por que eu estou falando isso? Justamente porque geralmente surge muita recomendação quando você vai usar algum desses microfones para usar um outro periférico que vai entre a conexão do microfone com a interface, que chama Cloudlifter ou Fathead, enfim. Eles são unidades que provêm mais ganho pro microfone. Ou seja, o microfone tá aqui, você conecta o Cloudlifter aqui e a interface aqui. Você tem um intermediário entre o microfone e a interface que a função é prover mais ganho. Isso é bom a gente já descartar esse mito aqui. As interfaces que eu citei, Focusrite, PreSonus, Moto, elas são interfaces que têm o nível suficiente de ganho, de modo que você não precise dessa unidade adicional. Ou seja, você não precisa gastar porque é caro. O Cloudlifter deve estar... Deixa eu ver agora quanto tá aqui, peraí. Porque ele usou o Bing. Eu não coloquei a porra do Bing, mas ele insiste em usar a porra do Bing. Aqui eu tô vendo o Dynamite, que é a mesma linha. Esse Cloudlifter, na verdade, é o nome de um específico. Tem o Cloudlifter, tem o Fathead, tem o Dynamite. Ele tá saindo em torno de 700. Então, a mentalidade atual fala que você tem que comprar um microfone desse e gastar além do preço que você vai pegar nesse microfone e na interface, mais 700 ou tanto assim, para esse unidade de ganho que vai ficar entre o microfone e a interface. Que assume-se que a interface não tem o ganho suficiente para conseguir levar esses dois microfones. Isso é um mito. Interfaces de entrada possuem sim essa capacidade de
de ganho, tanto que eu estou gravando com uma interface sem nenhum desses acessórios plugados. Então, que situação é necessário ter essa unidade que vai te dar mais ganho? Geralmente, quando o pré-amplificador ele não é tão bom, como é o caso de um Zoom H4, sei lá, que são unidades portáteis, né, são gravadores que aceitam entradas XLR de microfones, e geralmente quando você aumenta o ganho no máximo, que é o que é necessário para produzir um sinal bom nesses dois microfones, eles geram bastante chiado. Então, nesses pré-amplificadores específicos, que são os Zoom H4, ou interfaces bem mais antigas, realmente é uma boa. O Cloud Lifter ele vai te dar uma margem maior de ganho e realmente você não vai gerar menos chiado. Então é bom deixar bem claro que o Cloud Lifter ele só vai ter algum benefício real para você se o seu pré-amplificador for muito antigo ou for de um gravador de áudio. Antes de a gente continuar, eu vou fazer um parênteses aqui, porque é bom salientar que não só as interfaces mais antigas, como as mais baratas, por exemplo, a Audiobox da Presonus ou a UR22 da Steinberg, são interfaces que vão sim produzir um ruído quando o pré-amplificador delas estiver no máximo, né? Então eu não recomendo uma interface muito barata se você quiser usar um microfone dinâmico, porque pensando que você vai ter que gastar mais R$700 no Cloud Lifter depois, é mais fácil você investir numa interface um pouquinho melhor, como eu já disse, a própria Scarlett Solo já vai dar conta, do que ter que gastar mais R$700 depois no Cloud Lifter. Então se você quer saber se sua interface precisa ou não de um Cloud Lifter, eu vou deixar aqui o canal do Julian Krause, que é um youtuber que faz análises bem detalhadas de todas as interfaces. O que vocês estão vendo na tela agora é o gráfico mais atualizado de todas as interfaces que ele analisou. Como está em inglês, basicamente as linhas verdes e azuis são as interfaces que não vão ter problema nenhum com ganho, ou seja, você não vai precisar de um Cloud Lifter ou nenhum compensador de ganho do gênero. Para quem entende um pouco de inglês, eu recomendo muito assistir o canal dele, é um dos mais completos em relação à análise de interface, e ele sempre faz uma comparação com o SM7B para testar o nível de ruído, então eu recomendo vocês passarem lá. Bom, vamos continuar então. Bom, falando um pouco das condições que eu estou gravando cada um desses microfones. Ambos estão sendo gravados ao mesmo tempo e ambos estão ligados na mesma interface, que é uma Apollo Solo, que é uma interface um pouco mais profissional. Eu ajustei o ganho de cada um deles, ou seja, eles estão iguais, idênticos. E sobre o ambiente de gravação, agora são 1h05 da manhã, lá fora tá tendo uma festa, então tem DJ, tem caixa de som, e aqui no meu quarto eu tô com o meu ventilador ligado. E tô com o meu notebook, meu MacBook ligado também, tá bem forte. Meu quarto ele não é tratado, tá, para áudio, isso já é bom deixar claro. Ele não tem nenhum tratamento acústico. E a gente tem alguns fatores aqui. Claro que antes de gravar o vídeo eu ponderei essas questões, falei, pô, eu posso colocar o MacBook um pouco mais longe, posso desligar o ventilador, mas eu decidi que não, por conta que isso é uma característica pelo qual esses microfones são escolhidos na hora da compra. Então eu achei que seria mais real testar como que eles vão rejeitar esses ruídos, né? Que eu achei que ia ser mais real do que tentar diminuir todos os ruídos que eu tenho aqui. Então eu tô tentando simular uma situação que eu resolvi sentar, liguei o microfone, eu tô com calor, tá calor aqui, liguei meu ventilador, lá fora tem barulhos que eu não posso controlar e meu ambiente não é tratado. Claro que eu fechei as janelas, né, do máximo que eu pude, e eu resolvi gravar como esses microfones vão se comportar nesse ambiente. Então é isso que vocês estão ouvindo agora. Bom, agora vamos partir pro tema do vídeo, que é a comparação entre esses dois. Começar pelo unboxing rápido. Bom, o Shure ele vem numa caixa preta bem interessante. A gente tem um microfone, claro. A gente tem essa espuma adicional que vem junto com ele. A gente tem esse adesivo e alguns manuais, certo? A gente tem esse adaptador de rosca também. Agora, já no Electro Voice, a caixa é bem mais simples. A gente não tem espuma nem nada do tipo. Mas a gente tem uma bolsa que vem junto com ele, que é para carregar. E essa bolsa é bem útil, né? E vem também com esse adaptador de rosca, né? 3/8. Então os dois vêm com um adaptador de rosca. Mas o Shure, ele vem com as espumas adicionais, né? E com o adesivo, esses mimos aí da Shure. O Electro Voice, contudo, vem com uma bolsa para carregar. Eu gosto do toque do Electro Voice de vir com essa bolsa, porque já tem um lugar para guardar o microfone, né, quando você não estiver usando. No Shure não, você tem que colocar, enfim, guardar. Eu, aproveitando esse tópico, eu uso essas bolsas aqui para guardar o microfone, tá vendo? É uma bolsa bem simples, de zíper. Você põe aqui e fecha. Eu vou colocar o link delas na descrição, é bem baratinha. Então se você não tiver onde guardar o Shure, porque não mandaram uma bolsa para ele, você pode comprar uma dessas daqui. Que vai ajudar você, certo? Outra questão que é muito importante ressaltar, o Shure, ele vem já com essa espécie de shock mount junto com ele, que é flexível, ajuda a mexer nele, ajudando você a colocar ele numa posição melhor, além de evitar problema de alguém esbarrar no microfone, por exemplo. Já o Electro Voice não, ele não vem com shock mount, e o shock mount dele, se você quiser comprar, custa R$900 a mais do microfone, ou seja, para você ter um shock mount junto com ele, você vai precisar gastar mais R$900 aqui no Brasil. Ele vem só dessa maneira aqui, com esse prendedor mesmo dele, com
enquanto o SM7B já vem com toda essa base aqui. Isso é importante levar em conta também entre os dois. Bom, vamos começar com algumas características básicas, né? Enfim, de rotina de cada um deles. Começando pelo preço, que tá caótico, tá bem caótico. Tive a impressão que a pandemia trouxe o podcast. O preço desses microfones, principalmente do Shure, aumentou bastante, né? Claro que tem o dólar, né? Tem bastante coisa que a gente precisa colocar aí na balança. Bom, vou pegar agora aqui pra vocês o preço de cada um deles. Eu vou ver pelo Mercado Livre, certo? Que é onde eu comprei esses dois microfones. Ó, eu tô gravando esse vídeo no dia 4/12 de 2021 e o preço mais barato que eu achei pro Electro-Voice no Mercado Livre é 4.500. Eu comprei esse microfone, creio que há 4 ou 5 meses atrás, esse Electro-Voice, e eu paguei 3.500, ou seja, aumentou R$1.000 aí. O Shure, por sua vez, está por 3.400, ou seja, o Shure está mais barato que o Electro-Voice. E isso é considerável. Uma diferença de R$1.000 para um, né, e para o outro. Então, 4.500 nessa data de gravação para o Electro-Voice, 3.400 para o Shure. Complicado, né? R$1.000 para microfones que competem entre si, cujas funções batem de cara a cara uma com outra, não deveria ter uma distorção de preço tão grande assim de um para o outro. Bom, no site da Sweetwater, que é um site famoso de equipamento de áudio nos Estados Unidos, o Shure está saindo por $360, enquanto o Electro-Voice está saindo por $450. Ou seja, sem tributos, claro, o Shure está saindo por R$2.030, enquanto o Electro-Voice está saindo por 2.500. Tem uma diferença de valor, mas é uma diferença pequena comparada com a do Brasil. Então, o Electro-Voice é um microfone por natureza mais caro que o Shure. Porém, no Brasil essa diferença tá gigantesca, tá R$1.000, né? Considere isso, se você estiver querendo comprar esses dois microfones. Claro, ouça aqui os testes que eu vou fazer de áudio entre um e outro, mas leve em consideração que o mercado brasileiro tá com uma diferença bem grande no dia de hoje de preço entre um e outro. E isso talvez pese mais, né? Características. O Shure, a resposta de frequência começa nos 50 Hz e estende até os 20 kHz. Ou seja, ele está perto de um microfone condensador, que geralmente é 20/20. Começa em 20 Hz e vai até 20 kHz, né? Aqui ele começa em 50, então ele tem um pouco menos desses subgraves, né? O Shure. Peso, 0,7 kg, quase 1 kg, né? Por aí. E a sensibilidade dele é menos 59, ou seja, não é um microfone tão sensível. Em questão de dimensão, ele é praticamente o mesmo tamanho do R20. Electro-Voice, este aqui. A resposta de frequência dele começa nos 45 Hz e se estende até os 18 kHz. Então é bem parecida a resposta dos dois, né? Ele para em 18 kHz, que são frequências bem agudas, né? Que eu não acredito que vai fazer tanta falta assim, sendo que 19, 20 kHz são frequências quase inaudíveis, né, para o ouvido humano. O peso do Electro-Voice também está praticamente idêntico, 737 gramas, também quase 1 kg. Dá para ver pelas especificações, pelo menos nessas especificações mais óbvias que estão no papel. Claro que a gente, principalmente o microfone, a gente não vai só pelas especificações técnicas, né? Isso aí é só relance perto do que é comparar o áudio em si. Mas no papel, são microfones muito parecidos. O Shure, ele vem com alguns padrões selecionáveis aqui atrás, que ajudam na equalização geral do microfone. Bom, o Shure ele tem um corte, um high pass aqui, e também tem um ganho de brilho, né, que é nas frequências mais altas você levanta e ele dá esse ar a mais. Eu tô gravando aqui no flat, ou seja, tô com as duas no modo padrão, sem high pass e sem brilho. Já o Electro-Voice ele tem um só, que é um high pass, que eu vou testar nos dois microfones daqui a pouco. Falando um pouco da resposta de frequência entre os dois microfones, a gente já tem algumas características. A primeira que vocês já devem ter percebido durante a gravação é que o Electro-Voice ele parece ser mais brilhante, ele parece guardar mais as frequências altas, enquanto o Shure ele parece ser um pouco mais escuro. Vocês podem perceber aqui no gráfico que o Shure, o SM7B, na hora que ele atinge os 5.000 kHz, ele já tem um corte aqui, que não tá aí só para deixar ele mais escuro, para fazer uma característica, que evita, além de toda essa questão da espuma, esse corte em si ele já evita os próprios pops, né? E enquanto o Electro-Voice, ele já tem um ganho nessa parte. Ou seja, isso já é extremamente importante, falando agora, claro, das frequências mais altas, que isso é o que diferencia o brilho de cada um deles. É justamente essa variação na frequência. O Electro-Voice, ele tem um ganho nessas frequências, enquanto o Shure, ele já, por natureza, ele já tem um corte, que faz com que ele pareça que tem mais ar, mais brilho, e o outro pareça que é mais escuro. Se vocês repararem também aqui na parte das frequências graves de cada um, a gente percebe que o SM7B, na hora que atinge os 100 Hz, ele já derruba a frequência, enquanto o Electro-Voice passa do 100 e só lá para casa dos 50 ou 60 ele derruba. Ou seja, ele tenta ser um microfone que
apesar de ser um microfone dinâmico, ele procura ter essas características do microfone condensador, que é esse brilho nas regiões mais altas, enquanto o Shure ele tem uma característica própria, que tenta evitar ao máximo as deficiências que vão surgir durante uma gravação sem controle, como a gente estava dizendo. Então é interessante colocar aqui que o Electro Voice ele tem essa pegada mais aberta, que é o que eu acredito, falando na minha opinião, que é o que gera esses problemas de pop, certo? Como vocês estão ouvindo, certo? Pop, pop. Pop. Isso combinado com não ter essa espuma, mas é um microfone que tem mais clareza. Mas isso combinado com toda essa questão faz ele ser um microfone que você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de usar, porque você vai acabar gerando pop. Você, diferentemente do Shure, você pode chegar e falar aqui de boa. Você talvez tenha que se cuidar, como vocês estão ouvindo, quando for gravar com esse microfone. Eu vou fazer esse mesmo teste, só que com pop aqui, tá? Então eu vou chegar a falar bem perto do Electro Voice. Vocês podem perceber que agora não tem pop. E minha voz também não mudou, não tá mais grave. Diferentemente do Shure. Que teve um pouquinho mais de ganho de frequência grave. Mas não temos os pops aqui, certo? Eu não tô usando nenhum pop filter. Vou colocar aqui só pra gente ter também. Vamos ver se tem alguma diferença. Eu acho que não, porque o design do Shure é com a cápsula um pouco mais retraída. Enquanto o Electro Voice, a cápsula tá aqui na ponta. Ele não tem um efeito de proximidade, mas ele tem um problema dos pops, certo? Ele tem problema de pop, mas ele não tem problema de efeito de proximidade. Enquanto o efeito de proximidade é o oposto. Aqui minha voz fica um pouco mais grave e aqui minha voz não fica mais grave, só fica mais alta. Então aí tá um fator que pode ser pesar na decisão entre um e o outro. Porém, o brilho desse microfone, do Electro Voice, ele é maior que o Shure. Ou seja, a característica sonora do Electro Voice, ela é mais aberta, ela é mais um pouco, talvez mais musical. Isso, claro que vai variar de cada um para cada um que estiver ouvindo. Falando agora um pouco sobre o ganho entre cada um deles, já discutimos a questão do Cloud Lifter e sobre a sua necessidade, certo? Mas vale mencionar que o Shure, entre esses dois, é um microfone que precisa de mais ganho do que o Electro Voice. Mas só para ter uma média aqui, olhando aqui na minha interface, eu tô alimentando o Electro Voice com 56 decibéis de ganho, enquanto que o Shure eu tô alimentando com 61. Tem uma diferença aí de 5 decibéis de ganho, ou seja, ele é um pouquinho mais silencioso do que o Electro Voice, o Shure. Claro que vocês estão ouvindo aqui, eu tô balanceando os dois microfones para estarem idênticos, independente de quanto ganho eu tô dando, a minha waveform dos dois vão estar idênticas, então independente de qual você estiver ouvindo agora, o volume é idêntico. Se você está ouvindo mais chiado em um, menos chiado em outro, isso é característica do microfone. Então, fique atento, ouça, aí veja o que você está achando, que isso é importante, se você está sentindo uma diferença ou não. Já que a gente mencionou essas características, já que a gente está falando um pouco de resposta de frequência entre os dois, vamos falar sobre as funções musicais, porque apesar de a função que a gente vê vocês, ou eu vejo muito nos vídeos, ser usada para conversa, são dois microfones que podem ser muito bem usados em guitarras, em qualquer tipo de instrumento, certo? Vocal, sem problema nenhum, até porque são microfones. Então a gente precisa analisar também o lado musical de cada um deles. Pro lado musical, meu ouvido tende a preferir de cara o Electro Voice. Porque no meio musical eu já vou estar tomando um cuidado especial, então isso não vai ser um negativo, ter que colocar um pop filter aqui. E ele tem um pouco mais de brilho. Então, é claro, aí a gente já colocou outra questão. Tipos de voz. A minha voz talvez soe melhor aqui do que aqui. Ou aqui do que aqui. Mas a voz de uma mulher, por exemplo, talvez possa soar melhor aqui. Ou você também, que tem uma voz, enfim, que seja em outro tom, seja barítono ou tenor. Talvez soe melhor nesse microfone ou nesse microfone. Então a gente não pode jogar fora essa questão do tipo de voz. Porque a sua voz vai responder diferente a cada tipo de microfone. É bom ter isso. E também ter que esses microfones são usados sim em gravações musicais, certo? Mas agora que a gente já falou de algumas vantagens dos dois microfones, o que eu vou fazer agora é testar esses filtros. Começando aqui no Electro Voice, eu vou ativar o High Pass dele. Bom, agora vocês estão ouvindo minha voz com o High Pass. Eu acredito que as frequências mais graves caíram e as frequências mais altas ganharam mais uma presença, né? Até pela natureza desse tipo de filtro. Como ficou a questão do pop? Melhorou? Piorou? Como ficou também a questão do ar, ele ficou mais aberto. Eu acredito que ele tenha ficado bem mais aberto com o filtro selecionado do que com ele no modo flat. Então, falando aqui, lembrando que aqui agora a gente tá com o filtro dele ligado. Aqui ele tá normal, daqui a pouco eu vou ligar o filtro dos dois, mas vamos ver como é que ficou. Agora eu desativei. Eu vou ativar os filtros agora do Shure, começando pelo High Pass. E outra coisa, enquanto eu falo aqui, para você
ligar os filtros desse microfone aqui, você precisa de aparelhagem, precisa de uma chave. Complicado, né? Bom, mas é bom porque ninguém esbarra e tira se você tiver algum filtro selecionado. Mas eu vou vir aqui e vou ativar. Pronto, o filtro que eu ativei aqui no Shure é o High Pass, ou seja, ele tá reduzindo ainda mais as frequências graves. O que vocês estão achando do áudio? Ficou melhor? Ficou mais limpo? Agora eu vou ativar o High Pass do Electro Voice. Bom, agora eu tô com 2 filtros ativados, né? Um em cada. O High Pass aqui e o High Pass nesse. Os dois estão com High Pass. Qual é a diferença entre os dois? Vocês conseguem perceber a diferença? Talvez o High Pass, esse filtro, já que a gente tá preciso falar, né? Porque vocês precisam roubar também. O High Pass, o objetivo desse filtro é eliminar essas frequências graves. Ou seja, se tiver um ar-condicionado ligado, se você ativar esse High Pass, esse filtro específico, ele vai cortar essas frequências. Como são frequências muito baixas, que tecnicamente você não vai ouvir, esses subgraves eles estão presentes em aparelhos, ou seja, em ar-condicionado, em geladeira. E você ativando esse filtro, você se livra delas. Mais um parênteses antes da gente continuar. Para não ficar a impressão que só equipamento que gera esse tipo de ruído baixo, você pode usar esse filtro também dos dois microfones, o High Pass, para atenuar o efeito de proximidade quando você estiver muito próximo do microfone, já que a gente já viu que o efeito de proximidade é responsável pelo aumento de graves na voz. Então, para ficar bem claro, o High Pass também é utilizado para diminuir o efeito de proximidade, ou em instrumentos com grave muito exacerbado, enfim, qualquer coisa que tenha um subgrave muito forte. Você utiliza esse filtro para atenuar essas frequências. Vamos ver se vocês nesse meio tempo conseguiram perceber uma diferença. Agora eu vou ativar o segundo filtro do Shure, que é o filtro de presença. Ele vai dar mais uma presença, ele vai aumentar as frequências agudas. Bom, agora o SM7B tá com os dois filtros dele acionados. Curioso para saber como tá a diferença. Aqui eu tô só com High Pass, com o único filtro que o Electro Voice tem ativado. Então, 2 filtros aqui e um filtro aqui. Eu vou também fazer com esses 2 filtros a gravação. Isso aqui é só para ter já de cara as diferenças. Eu vou desativar aqui o filtro, começando, né? Agora vamos voltar desativando tudo. Eu vou desativar o High Pass do Electro Voice. Agora a gente tá com 2 filtros ativos aqui e nada aqui. Esse aqui tá flat, esse aqui tá com os 2 filtros ativados. Vamos ver qual deles vocês preferem agora. Acredito que deu para ter uma ideia já. Eu vou voltar pro modo flat do SM7B agora. Pronto. Os 2 microfones estão no modo flat, certo? Agora, vocês perceberam que o Shure é um microfone que tem muitas facetas para mexer. Agora o que eu vou fazer? Como o Electro Voice não tem, só tem realmente ativar ou desativar esse High Pass dele, eu vou voltar aqui pro Shure e a gente vai trocar a espuma para ver se vocês sentem alguma diferença, né? Vamos lá. Claro que você tem medo no começo, mas depois quando você pega a manha, assume-se que você consiga fazer isso com alguma facilidade. Ouvindo agora, que eu tava ouvindo os dois, mas eu tava ouvindo o Electro Voice, ouvindo agora de novo, ele ganha bem mais brilho, hein? Sem a espuma, isso é bem interessante. Eu vou lá pegar outra espuma. Bom, se sem a espuma ele soa bem mais aberto, e com a espuma que ele já vem de fábrica ele soa um pouco mais fechado, eu acredito que com essa daqui ele vai ficar mais fechado ainda, mas ele vai evitar ao máximo os pops, né? Vou colocar aqui, então essa daqui é mais simples. Agora o Shure tá com a espumona. Vamos ver o que vocês acham da qualidade do áudio. Agora eu acho que eu posso falar até aqui, bem próximo. Falar bola, Pedro, banana, qualquer tipo de B, que agora tá tranquilo. Se existia qualquer possibilidade desses pops aparecerem com a espuma original, com essa daqui, agora realmente não tem, não acredito que esteja aparecendo nada de pop. Pop, 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 pop. Deve ter estourado aqui os pops, mas ó, pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Eu tô insistindo nessa característica do pop porque eu acho que é a coisa que tá mais pegando pra um streamer ou pra alguém que vai fazer o podcast na hora de comprar. Porque quem tá comprando pra essas duas funções, né, não tá talvez preocupado na musicalidade, enfim, do brilho. Se eu tivesse procurando um microfone que eu vou gravar um convidado ou alguém que, enfim, que eu não sei como é que vai se comportar na frente do microfone, eu quero um microfone que seja imune a qualquer tipo de desviação enfim, de movimento, de voz, de ar. Então, o Shure, ele vem com essa porrada de opções aí, né? Agora que vocês já deram pra ouvir, creio eu, vou voltar com a espuma original, mais uma vez, como é que ele soa sem espuma. E como ele soa com a espuma original dele. Eu acredito que eu já abordei os pontos principais. Bom, então pra gente começar o nosso teste às cegas, eu vou adicionar mais um elemento, que é esse pop filter, porque a gente percebeu que o Electro Voice tem problema com pop. Então, para deixar uma coisa mais, talvez, equilibrada entre os dois, o teste às cegas vai ser feito com esse pop filter, certo? Além disso, eu vou desligar o ventilador, vou mudar o notebook de lugar também, e agora não vai ter ruído, a gente vai realmente se aprofundar nas características sônicas de cada um, certo? Então a festa do vizinho acabou, eu coloquei o notebook mais longe possível, e o que eu vou fazer agora
é ler um poema, peguei o poema do filme Interestelar, que é do Dylan Thomas, tá traduzido, e eu vou ler ele e vou alternar entre os dois microfones, né, naquele esquema. Vou começar primeiro com a distância de 1 palmo, né, não sou leitor de poema, tá, então relevem aí, tá. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Agora na distância de 2 palmos entre os microfones. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Agora eu tô colado nos microfones, certo? A distância de menos de 1 palmo, e vou ler nessa distância. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Distância de 1 palmo, agora com todos os filtros ativados. No Electro Voice eu tô com High Pass, e no Shure eu tô com High Pass mais o filtro de presença. Vamos lá. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Bom, agora o mesmo teste, só que menos de 1 palmo, praticamente em cima do microfone. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Não adentre a boa noite apenas com ternura, a velhice queima e clama ao cair do dia, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria contra a luz que já não fulgura.
Bom, agora o mesmo teste, distância de 1 palmo, que é a distância normal, só que agora o Shure tá sem a espuma, tá sem espuma nenhuma, tá só o grill exposto e o R20 tá no modo flat, os dois estão no modo flat, na verdade. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia, não adentre a boa noite apenas com ternura. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia, não adentre a boa noite apenas com ternura. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Bom, esse aqui é um teste extra que eu tô fazendo com o condensador que apareceu no meio do vídeo, só pra gente ter uma base de comparação a esse tipo de microfone, certo? Então, 1 palmo de distância, tá? Eu vou ler o mesmo texto, vamos lá. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia, não adentre a boa noite apenas com ternura. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Certo? Agora eu vou concluir então com a minha opinião. Primeiro, começando a retomar a questão do preço, que é a diferença de R$1.000 entre um e outro. Isso é muito importante. Em questão de áudio, como um todo, eu prefiro o áudio do Electro Voice para uma aplicação que vai além do podcast. Ou seja, eu vou gravar algum instrumento ou vou gravar algum vocal, certo? Para minha voz, eu percebi, ou pelo menos gostei mais de como ele soa no Electro Voice. Porém, o Shure, ele não tá tão longe assim. O áudio que ele produz também é muito bom. Em questão de rejeição de ruído externo, impressionantemente, o Electro Voice fez um trabalho melhor aqui. Se vocês conseguiram ouvir, o som do ventilador é muito menor aqui no Electro Voice do que no Shure. Isso me impressionou, pensei que ia ser o contrário, né? Mas não é o caso. O Electro Voice conseguiu evitar muito mais esse barulho do ventilador do que o Shure. Realmente, nessa frequência, ele rejeitou melhor esse ruído externo. Em questão de praticidade, agora eu prefiro o Shure, porque além de ele vir com a espuma extra, né? Eu tenho a habilidade de tirar a espuma e ter um som ainda um pouco mais aberto. E também eu tenho a praticidade de simplesmente rosquear o microfone, conectar na interface e falar do jeito que eu quiser. Eu não preciso colocar um pop filter, porque eu sei que ele não vai ter esse problema. Então, em questão de praticidade, eu prefiro o Shure, com certeza. Então, até mesmo na minha conclusão, como vocês poderão ver, existem prós e contras para cada um. O Electro Voice soa mais limpo, mas é um pouco menos prático. E quando eu falo menos prático, é realmente, você precisa realmente pegar o pop filter, prender ele junto com o microfone, entendeu? Tem todo esse esquema, porque como eu disse, você sabe que vai ter barulho de pop. Então ele é menos prático, mas o som dele me agradou mais. Contudo, R$1.000 realmente é uma diferença muito grande. Cada um vai ter sua opinião, é claro. E lembrando de novo que cada voz é diferente, então o ideal seria você ouvir como seria a sua voz em cada um deles, mas eu não sei como você vai fazer isso aqui. Mas espero que essa comparação tenha ajudado. Se alguém tivesse alguma dúvida entre esses dois microfones muito famosos, são dois microfones de qualidade imensa. Então não tem como você fazer uma escolha errada, porque são microfones de qualidade imensa. Então não fique muito apreensivo se você estiver muito ainda em dúvida entre os dois. Os dois cumprem seu papel de maneira ótima. Bom, deixem nos comentários se tiverem alguma dúvida, que a gente conversa. A gente pode debater aqui embaixo, ver o que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida em questão ao setup também. Mas é isso. O objetivo desse vídeo foi fazer essa comparação, certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima.